O Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Olá, querido filho e filha de Deus! Hoje, 22 de março, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, versículos 1 ao 45. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viu levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, um texto belíssimo da Sagrada Escritura que nos coloca para a nossa meditação. Claro, o que está em grande destaque? Está em destaque que Deus é o Deus da vida. Está em destaque que a vida pertence ao Senhor e só Ele pode devolvê-la. Entende? Então, com esta ressurreição de Lázaro, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou, para o judeu é muito importante essa expressão, né? Sou Deus. Mas nas entrelinhas, vejam só que Deus é aquele onisciente, ou seja, que conhece tudo. Quando foram, os mensageiros das irmãs dizer para Jesus: aquele que tu amas, Lázaro, teu amigo, está doente, vem logo. Ele não foi. Mas ele contou para os apóstolos a situação de Lázaro, até falar claramente: ele está morto. Então, o conhecimento que Deus tem também dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. Se nós olhamos os apóstolos, olha a insegurança em seguir Jesus. Mas escuta, mas os judeus não quiseram te apedrejar há pouco tempo? O senhor vai voltar para lá? Vou. E depois eles, baixinho entre eles, e nós vamos também correr o risco de morrer por ele? Quantas vezes, queridos, também nós não queremos correr o risco de sermos testemunhas de Jesus por medo que os outros vão pensar ou dizer. Ai, 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 né? Segundo momento, mais um dos momentos. Vejam, quando chega diante das irmãs, olha a fé que elas tinham em Jesus. Eu sei que o Senhor é o Deus da vida. Tudo que o Senhor falar será realizado. E a nossa fé já chegou a esse patamar? Jesus, mais um momento, estando no meio daquele povo, vendo as irmãs e demais outras pessoas chorarem, também se comoveu e chorou. Veja, Deus não é aquele Deus indiferente, que fica simplesmente olhando as coisas acontecerem, mas é aquele que é capaz de sentir o nosso sofrimento e também chorar pelas nossas misérias. E enfim, olha só, a voz poderosa de Deus: Lázaro, vem para fora! Então, a voz de Deus que de fato transforma todas as coisas, inclusive a morte em vida. E para terminar, enquanto nós consideramos morte, nossa, uma coisa tão pesada, tão triste, nós sabemos que é quando nos despedimos de pessoas que nós amamos, olha o que Deus entende: é um sono. E pela voz de Deus, todos podem despertar deste sono. A nossa fé, querido filho e filha de Deus, será que já está nesse alcance de entender de fato quem é Jesus e aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.